Se você acompanha aqui o canal da Falco Filmes há algum tempo, já deve ter me ouvido falar, aumenta um stop, diminui 2 stops. Se você não está entendendo, está chegando agora, está muito confuso, não se preocupe, que hoje eu vou explicar o que é um stop e você vai entender por que é tão importante saber o que é e saber usar para se tornar um profissional melhor, para se inserir no mercado ou para melhorar a sua técnica de iluminação. Olá a todos, Fernando aqui da Falco Filmes para mais um tutorial e antes de mais nada eu quero pedir para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. A gente está vindo de novo com o nosso curso presencial que acontece aqui no estúdio da Falco Filmes. As inscrições já estão abertas e o link está aqui na descrição. Confere lá que vale muito a pena. O maior desafio para todo filmmaker é trabalhar com iluminação. Muitas vezes eu escuto o pessoal falando que precisa trocar de câmera, troca até de câmera, troca de lente, mas quando vê a imagem ainda não chegou naquela finesse, não chegou na perfeição, falta alguma coisa, falta a cereja do bolo. E muitas vezes é a falta de técnica de iluminação ou equipamentos, falta conhecimento, você precisa se aprimorar, você precisa estudar e saber trabalhar com a luz para extrair o melhor do seu equipamento. Todo filmmaker precisa saber o que é um stop. Stop é uma unidade de medida de luz que a gente usa o tempo inteiro no set para se comunicar e regular corretamente a exposição da nossa câmera. O conceito é bem simples. Um stop a mais significa o dobro de luz, um stop a menos, a metade. A gente só precisa ficar atento que quando a gente fala 2 stops a mais, a gente dobra 2 vezes. Então, 2 stops a mais quer dizer 4 vezes mais luz, o dobro do dobro. 3 stops, a mesma coisa, a gente vai 2 vezes, depois o dobro de 2, 4, depois o dobro de 4, 8. Então, 3 stops são 8 vezes mais ou menos luz, é uma diferença já muito grande e a gente tem que ficar atento a isso. A exposição é a quantidade de luz que chega até o seu sensor, ou seja, que é absorvida pelo seu sensor. E é o controle da exposição que nos garante uma boa imagem, que ela não fique nem muito escura, nem muito estourada. A gente controla a exposição para ter uma imagem perfeita para o nosso gosto, para o que a gente está fazendo naquela hora. Para controlar a exposição, a gente tem 3 ferramentas básicas: a abertura do diafragma, a velocidade do obturador ou shutter e o ISO. Vamos começar com o ISO, que é um dos mais fáceis para a gente entender. Cada vez que a gente dobra o número de ISO, a gente ganha um stop. Ou seja, se a gente sai do ISO 100 e vai para o ISO 200, a gente ganhou um stop. Do 200 para o 400 mais um, do 400 para o 800 outro e assim por diante. Para a velocidade de diafragma ou shutter, o raciocínio é praticamente o mesmo. Cada vez que a gente dobra o número, a gente ganha um stop. A diferença do ISO para a velocidade é que quando a gente aumenta o ISO, a nossa imagem fica mais clara e quando a gente aumenta a velocidade ou shutter, a nossa imagem fica mais escura. Quem trabalha com vídeo normalmente trabalha com a velocidade 1/60, que é o padrão. Se você quer que ela fique mais clara, você tem que diminuir esse número, ir lá para 1/30, por exemplo. Mas não é o padrão, a gente começa a ter outros efeitos na imagem que a gente não quer, mas isso é para outro tutorial. A gente está vendo aqui stop, então a gente trabalha com 1/60. Se a gente for para /30, a gente ganha o stop. Se a gente dobrar o número de 60 e aumentar para 1/125, que é o que tem na câmera, é o aproximado, o dobro aproximado, a gente perde um stop. Então de 1/60 para 125 é menos um stop, de 1/125 para 1/250 a gente já perde outro stop, 250 para 500, para 1000 a gente vai perdendo até o limite da sua câmera de velocidade. Só uma observação antes da gente continuar. Normalmente as câmeras vêm para a gente regular com incrementos de 1/3 de stop, ou seja, a gente não muda com um toque só no botão de ISO 100 para ISO 200. A gente tem 2 números intermediários, a gente vai de ISO 100 para 125, depois para 160 e depois para 200. Isso vale também para a velocidade do obturador e para o diafragma. Tudo a gente regula com 1/3 de incremento. É óbvio que a gente pode mudar isso no menu da câmera. Você pode entrar no menu e mudar, e pode também ter uma câmera que você comprou e já veio regulada assim, ou veio de fábrica assim, mas o padrão é regulagens por 1/3 de stop.
Por isso é importante você entender tudo que eu falar aqui, porque não importa o equipamento que você pegar na sua mão, você vai alugar ou pegar emprestado, você vai saber exatamente o que está fazendo. Agora eu vou falar sobre a abertura do diafragma. Eu deixei por último porque ele é um pouquinho mais complicado. A gente não tem número cheio aqui, são números que aparentemente não fazem sentido. É óbvio que fazem, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, que isso é para outro vídeo. O que a gente precisa decorar aqui, você vai ter que decorar no início, são os números cheios, o que você ganha ou perde um stop de luz. Quais são eles? 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22 e 32. Hoje eu sei isso de cabeça porque eu faço toda hora e isso acaba entrando por osmose e aprende. A única coisa que você precisa decorar são dois números, o 1 e o 1.4. A gente sabe que a primeira abertura é 1 e aí depois a gente multiplica sempre esse número por 1.4 até a gente chegar ao próximo número cheio. Ou seja, primeira abertura cheia 1, segunda 1.4, que é 1 vezes 1.4. Segunda é 2, por quê? Porque 1.4 vezes 1.4 é aproximadamente 2. Depois 2 vezes 1.4, 2,8 e assim por diante até o 32. E por que a gente precisa saber disso? Bem, são vários motivos. Um deles é a comunicação no set. Quem trabalha com audiovisual sabe que a gente está sempre correndo, seja um evento ao vivo, seja um estúdio que o artista chega e só tem 5 minutos para gravar, a gente precisa se comunicar rápido, regular tudo rápido e saber o que é o stop de luz facilita muito, porque você não vai pedir para o seu fotógrafo ou para o seu assistente, para quem está te ajudando, tira um pouquinho de luz, bota um pouquinho mais de luz, tira um pouquinho de contraste, um pouquinho quanto? É um stop? São 2 stops? É 1/3 de stop? É muito importante a gente saber a unidade do que a gente está trabalhando. Não dá para a gente trabalhar com luz sem saber a unidade de medida da luz. Outro motivo é manter a unidade num filme, num projeto de longo prazo, quando você tem gravações em vários dias consecutivos ou em lugares diferentes. Um grande exemplo disso é quando me ligam aqui e pedem para eu fazer uma gravação para um documentário ou para um filme corporativo que está sendo rodado em outro estado e eu tenho que fazer uma gravação aqui no Rio. O diretor de fotografia vai me ligar e vai falar: Fernando, eu preciso de uma relação de contraste de 4:1. O que quer dizer uma relação de contraste de 4:1? A gente tem 4 vezes mais luz de um lado do que do outro. O que é isso? A gente tem uma luz, lembra que eu falei? A gente dobra 2 e a gente dobra de novo 4. Ou seja, a gente tem 2 stops de diferença numa relação de contraste de 4:1. Se a gente tivesse 8:1, seriam 3 stops de diferença de um lado mais iluminado para o outro que está escuro, e a gente consegue isso com o fotômetro. Eu venho com o fotômetro, que é um aparelho que mede a intensidade de luz, e eu vou saber qual a diferença de um lado ou do outro. Veja alguns exemplos aí com a nossa modelo, a Julia. Aí a gente tem uma relação de 2:1, agora de 4:1, e essa já é de 8:1. Um desses motivos é quando a gente quer gravar em câmera lenta. A A7S2, por exemplo, faz 120 quadros por segundo. E na regrinha básica, a gente tem que dobrar a velocidade do shutter, né? Botar de 125, o dobro, mais ou menos, 250. Se a gente tivesse 1/60 e tivesse que aumentar a nossa velocidade para 250, quantos stops a gente perdeu? Quanto que a nossa imagem está mais escura? De 60, o dobro é 120, 125, né, no caso da regulagem da câmera, e de 125, mais uma dobra para 250, ou seja, perdemos 2 stops. Como compensar isso aí? Como voltar à exposição correta? Ter a exposição como a gente tinha antes? A gente tem que ganhar esses 2 stops. A gente pode ganhar no ISO, dobrando o número de ISO 2 vezes, ou no diafragma, também aumentando o diafragma 2 números cheios. Ou um conjunto dos dois. A gente ganha um stop no ISO, dobrando o ISO uma vez, e aumentando o diafragma também, um ponto cheio, e a gente vai compensar e ter a mesma exposição de antes. Existem vários outros motivos para você entender e saber trabalhar com stop, com essa unidade de medida de luz. Afinal, a nossa câmera capta a luz. A gente precisa entender muito bem isso aqui, e não é uma informação que vai passar desde o início do cinema. Essa informação é relevante. O que é um stop, como regular, não mudou nada e não vai mudar daqui para frente. Você vai pegar essa informação e vai usar daqui a 10, 20, 30 anos. Quando você trabalhar com audiovisual, essa informação vai ser importante. E é importante também para você se comunicar. Todas as grandes produções trabalham com equipes grandes. Você tem que se comunicar com seu amigo, com seu colega de profissão.
E a gente também quer se comunicar com você. A gente tem esse canal aqui para ter essa comunicação, para tirar dúvidas. Coloca aqui suas dúvidas nos comentários, eu respondo um a um pessoalmente. Vai lá no Instagram, segue a gente nas redes sociais, que isso é muito importante. O audiovisual é troca, é por isso que a gente mantém esse canal aqui há 10 anos, para a gente trocar e crescer junto. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal da Foco Filmes.